Seja bem-vindo ao programa Reflexos, programa agora que ganhou imagem na Esperança Multimédia, mas que é um programa já que pode ouvir em podcast. É resultado das reflexões do Sr. Conde Manuel Maria Madureira, pároco de Santo Antão, chanceler da Cúria Arquidiocesana de Évora e que tem como hobby escrever e partilhar connosco essas reflexões. Já estão compiladas em 5 volumes, que também pode adquirir, e semanalmente vamos aqui pegando nessas reflexões, ouvi-las primeiro pela voz do seu autor e depois falar um pouco, debater, refletir. Reflita também connosco. Hoje temos pela primeira vez como convidada, também para comentar, tem feito parte deste painel a Anabela Alves, mas hoje temos uma nova convidada, Débora Azadinho. Olá, Débora, bem-vinda. Obrigado por teres aceito este desafio. Eu que agradeço o convite, é uma alegria estar aqui. E o Sr. Conde Manuel Maria, o culpado disto tudo, entre aspas. Claro, o culpado, boa, é exatamente isso, o culpado. Sr. Cônego, hoje para refletirmos a capa de São Martinho. Ora bem, o São Martinho foi celebrado no dia 11 de novembro. Nós estamos a caminhar para o Natal, muito próximos. O próximo encontro aqui já será mesmo em dia de Natal. Portanto, este é o anterior. Mas como o São Martinho, mês de novembro, nos relaciona já com um tempo fresquinho, ainda que aqui no estúdio esteja quentinho, vamos indo, é o que vale, não é? Nós vamos pensar um bocadinho sobre, não a capa de São Martinho, mas o significado do que é a capa do São Martinho, sobretudo naquilo que se chama a generosidade para as pessoas que mais precisam. É isto que nós vamos precisar hoje de compreender. Então eu tenho um texto escrito sobre o assunto. Exatamente. Posso lê-lo? Pode lê-lo. Vamos ler então. A capa de São Martinho. São Martinho, antes de falar sobre isto, eu queria dizer que no norte de Portugal há muitas paróquias, reparem nisto que eu digo, que têm como padroeiro exatamente São Martinho. No Alentejo não é tão comum. Não, não é. Mas lá no norte é. Não sei a razão pela qual isso aconteceu. Mas há muitas paróquias que são dedicadas a São Martinho. Não tem a ver com as castanhas. Oh, Poderá até ter. Até pode ter a ver com isso, com a tradição do São Martinho, as castanhas, o vinho. E os castanhas estão no norte. Assim. Por isso é que foi a minha associação. Aí tem razão de ser. Pode ser. Pode ser por aí. Haver ali uma devoção popular. Não sei dizer e porquê. Depois... Mas que é. Bom, então voltando ao texto, começando com o texto. São Martinho foi um soldado romano do século IV. Nasceu numa zona que agora pertence à Hungria e antes mesmo de ser bispo, porque ele foi bispo em França, em Tours, São Martinho de Tours. Exatamente. É curioso que nós temos em Braga o São Martinho de Porres, por exemplo. É curioso. É verdade, até o nome. Mas antes do São Martinho ser bispo, claro que ele foi outra coisa. Claro. E ele entrou no calendário popular para a 11 de novembro, data da sua morte e sepultamento, garantir, repare, agora eu vou brincar um bocadinho, que se pode assar umas castanhas e ir à adega e provar o vinho. Atenção, o São Martinho não tem nada a ver com vinho. Tem só num sentido, é que a festa dele, e quando a gente diz a festa de um santo, nós pensamos no dia da sua morte, não no dia do seu nascimento, porque é morte para este mundo e nascimento para o céu. Por isso mesmo é que é. O dia 11 de novembro é o dia do nascimento de São Martinho para a vida eterna. Portanto, a morte dele cá. Mas dizia eu que a sua morte e sepultamento é o dia 11 de novembro. E por isso mesmo, já há muito tempo que se garantiu que a data do 11 de novembro é passar umas castanhas, ir à adega e provar o vinho. Mas dizia eu que o São Martinho tem a ver cá em Portugal por causa da terminação em vinho, em inho, martinho e outras coisinhas terminadas assim que dão para nós podermos brincar um bocadinho com a poesia popular.
que são os versinhos, não é? Exatamente. É possível. E, portanto, como se trata de novembro, vinho novo... É uma coincidência é aqui. uma coincidência, Não é? é? Porque, por exemplo, se fosse noutra altura, nunca na vida ele tinha a ver com... Associado ao vinho. Não, Ao vinho novo. mas está relacionado Sim. por causa exatamente cá em Portugal da terminação em inho. Mas dizia eu que o caso que queremos recordar hoje não tem nada a ver com vinho, nem com 11 de novembro, nem nada. Tem a ver com o significado de um gesto dele quando era militar, ainda. Portanto, não tem nada a ver com ele já como Santo Martinho, ou São Martinho, como bispo. É quando era militar, hein? Quando era militar ele fazia grandes passeios, ou se não era passeios, era coisa parecida, a cavalo. E o que nós queremos hoje pensar aqui é o gesto dele de ter cortado uma capa a meio para ajudar um pobre que tinha frio a que não tivesse tanto frio. O texto diz assim: o caso que recordamos neste texto hoje não é o do vinho e das castanhas, é o da capa. Conta-se que o soldado Martinho, ao ser abordado por um pobre que passava frio, e esta ideia é interessante, que passava frio, e lhe pedia esmola, cortou a sua capa e deu-lhe metade. Coisas de São Martinho. Simples, qualquer um de nós pensa logo que cortar uma capa ao meio é simplesmente estragar a capa. É mesmo, ou é o mesmo que fazer de uma coisa boa duas coisas más. Até àquela altura Martinho andava quente e o pobre passava frio, é certo. Mas pelo menos tinha-se a certeza de que um andava agasalhado por uma boa capa em bom estado. Agora não. Agora são dois homens que não ficam mais quentes nem mais frios e uma capa, olha, que ardeu. O pobre fica um pouco melhor que antes, isso é verdade. Martinho fica bastante pior e a capa fica definitivamente estragada. Pior. Nós agora, vocês e eu, nós somos muito mais práticos. Quando temos um cobertor que não chega bem para dois, puxamos por ele, mas não o cortamos ao meio. Martinho poderia ter dito ao pobre que só tinha uma capa e que fosse com Deus, que fosse embora. O nosso problema nasce precisamente porque ficamos a filosofar e a perguntar o que é que uma pessoa boa ou má pode fazer com meia capa. E concluímos que é mau estragar uma capa tão boa, cortando-a ao meio, pensando que com duas metades nada se pode fazer. Nós somos muito práticos. E nem sequer percebemos que utilidade teria para o pobre essa meia capa que recebeu. Pois é aqui que está a diferença. Entre nós e São Martinho. Nós, com uma bonita capa aos ombros, não vemos, ou não queremos ver, ou não interessa ver, o que se pode fazer com meia capa. Ai, mas um santo vê logo. Martinho certamente viu que um pobre podia fazer um casaco ou um outro agasalho qualquer. Martinho era uma boa pessoa, um homem que, embora andasse a cavalo, esta frase eu acho muito bonita, que um homem que, embora andasse a cavalo, reparava nas necessidades daqueles que andavam a pé. Está a ver já o significado e o alcance da questão da capa cortada a meio. E desde então, em vez de usar capa, vamos brincar, usava cachecol. Andava um pouco mais fresco. Mas também muito mais feliz. Porque isto de repartir o que se tem torna as pessoas felizes. E queria que toda a gente ficasse a pensar nisto. A nossa felicidade não está tanto em ter, eu vou dizer, está mais em dar. Mais em dar que em receber. Mas isto entende-se num determinado contexto.
E não pode ser o contexto da avareza, nem do ter demasiado, nem nada. É outra coisa, é exatamente como o São Martinho. Então, ele andava um pouco mais fresco, mas também mais feliz. E foi também por isso que deixou de ser Martinho. Passou a ser São Martinho. Porque a santidade esteve no gesto, naquele e em milhares de outros semelhantes. Eu acho que as pessoas deveriam ficar a pensar um bocadinho nisto. Hein? Quando a gente pensa na santidade, temos que pensar na doação. E na doação, que não é um momento, são muitos momentos. Mas tem que ser a partir de gestos concretos. Seja o cortar a capa a meio, seja fazer outra coisa. Mas nós hoje precisamos também ter isto. Lá iremos depois pensar um bocadinho. Não foi por acaso que vamos para o Evangelho e vamos para Jesus Cristo, que já lá vão 2000 anos. A caridade foi a virtude que iniciou uma nova religião, a religião cristã. E não foi só como uma virtude a da caridade, cujos contornos se conhecem, mas como exigência de vida, como amor que se concretiza na relação total com o próximo. Lembramos-nos de que Jesus Cristo repetia muita vez: o que vos digo, o que vos mando, é que vos ameis uns aos outros. E no verbo amar está esta ideia perene e perfeita e profunda do repartir, do dar o que se tem, sabendo que quanto mais se dá com generosidade, mais nós recebemos na vida como valores vindos, até pode ser das outras pessoas, mas de Deus de certeza absoluta. Ora bem, foi assim que surgiu a ideia de um mundo melhor. Isto a partir das palavras de Jesus. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Sabem, aqui há gestos de solidariedade, muitos, que enchem o nosso planeta. Há tantos gestos de solidariedade, por todo lado. E quando a gente ouve falar de alguns determinados gestos de solidariedade, melhor ainda. E não é só quando há cataclismos. É sempre que nós olhamos para as pessoas, mais do que para os cataclismos, e verificamos que as pessoas, mesmo em ambiente normal, não estão pessoas normais, porque estão necessitadas. E não é só olhar. É olhar e tratar de. Isto é que é a verdadeira caridade. Então dizia eu que há gestos de solidariedade que enchem o planeta. Quantas vezes nós é que passamos ao lado e ignoramos por conveniência alguém que precisa da nossa atenção, do nosso apoio, da nossa presença, mesmo que seja só por alguns momentos. É verdade isto. Passam-nos ao lado e nós passamos ao lado de muitas situações que deveriam ter a nossa relação com essa gente. Mas, enfim, quantas vezes, na base de um cego egoísmo, recusamos, e agora vejam coisas tão simples, recusamos um sorriso, recusamos uma palavra amiga, recusamos um conselho, recusamos um gesto de aproximação, de entendimento, de aceitação do outro. Olha, até recusamos um ombro para as pessoas poderem desabafar um bocadinho. Tantas vezes que isto acontece. Claro que ninguém é obrigado a ser amigo de toda a gente. O próprio Jesus teve uns apóstolos mais amigos que outros. Um até o traiu. Mas o que vos digo é que vos ameis uns aos outros. E este amor, quando é concretizado, ele é concretizado nas coisas mais ímpias que nós podemos encontrar na vida. E às vezes nem sequer sonhamos que aquele gesto pequenino que foi a solução para aquela pessoa. Tantas vezes que uma palavra dita no momento certo faz que alguém que ande com intenções até de se matar e mude por completo, porque encontrou alguém que não quer dizer que lhe resolvesse o problema, mas que compreendeu a sua situação. Isto é, repartir a capa, parti-la a meio e dar metade a quem precisa.
em simbologia, entendamos. Sim. Nós precisamos da capa de São Martinho para poder partir ou cortar a meio. Isto é a linguagem simbólica. A capa que pode socorrer, que pode aliviar a dor, que pode aliviar as dificuldades. Há tanta gente a precisar de nós. E já agora deixa-me adiantar que nesta altura, ou neste tempo próximo de Natal, mais uma razão para nós percebermos que a capa de São Martinho tem que ser um símbolo da nossa presença no mundo, uns com os outros, mas que seja uma coisa séria. Então, possa o exemplo de São Martinho, deste santo, e da sua capa, ajudar-nos a ser mais vigilantes e mais atentos aos diversos mendigos do nosso tempo. E como texto, ficam por aqui. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Cónigo. Débora, depois da leitura do texto, agora desta já texto refletido, mastigado, Já mais digerido, sendo mais qualquer coisa. o que é que sublinhas? Eu gosto dessa ideia aqui no texto. São Martinho, embora fosse um homem que andasse a cavalo, estava a cavalo, se apercebia da realidade à sua volta. É Dos que curioso andavam a pé, que o Papa sim. Francisco outro dia Sim. disse uma frase que impactou-nos a todos. Nós só temos o direito de olhar de cima para baixo quando for para ajudar alguém. E às vezes, dependendo da perspectiva em que estamos, do ponto em que estamos, não conseguimos olhar para tudo. Olhamos só o nosso, aquilo que está diante do nosso alcance, não é? E ele estava no cavalo, mais atento àquilo que se passava numa esfera menor, Inferior, não é? Inferior. Claro. E esse pensamento é muito importante, também nos chama a essa reflexão de que nós temos que estar atentos a tudo, independente de onde estejamos, temos que estar mesmo atentos a tudo, não é? É porque isto, já agora comentando o comentário que é feito, por norma, quando nós nos colocamos em cima dos nossos, agora não digo cavalo, digo dos nossos tamancos, que já significa um bocadinho de soberba, não é? Nós olhamos os outros de cima para baixo, é verdade. E o Papa disse, sim senhor, é de cima para baixo, faz isso à vontade, mas é para ajudar. Mas só nessa... Mas é para ajudar. Para ajudar. Porque se não for para ajudar, tu estás simplesmente a humilhar. Exatamente. E creio que é uma das coisas que acontecem tantas vezes na vida de cada um, é nós olharmos para os outros não no nosso nível. Olhamos para os outros, vemos-los abaixo, porque é de propósito que os vemos abaixo, Exatamente. e não conseguimos elevá-los. Há uma frase que costumo dizer muitas vezes cá nas nossas reflexões, ou reflexos, que é assim, faz que o outro seja. E não digo mais nada, a não ser o seja, mas eu estou a querer dizer, faz que o outro seja gente, ao menos ao teu nível. Para ser ao meu nível, há muita coisa a fazer. Eu não posso olhar de cima para baixo para humilhar. Eu tenho é que fazer que aquele que está humilhado naturalmente, porque é pobre, porque é humilde, possa subir um bocadinho na vida. E eu posso olhar para ele como um irmão. E essa atitude do São Martinho de partilhar, né? De partilhar, ou seja, de dar a metade daquilo que ele tinha, é mesmo essa força que também levanta a pessoa, né? Perfeitamente. Põe a pessoa no mesmo nível, vamos dizer assim. Porque é sempre aquele, às vezes a igreja, né? Aqui também no texto fala nisso, que foi com esta caridade que a igreja surgiu, né? E que Jesus, foi o mandamento novo, amai-vos uns aos outros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar-nos uns aos outros. Mas a igreja ao longo dos tempos, umas vezes com razão, outras vezes sem razão, injustamente, mas e muitas vezes, e hoje em dia ainda há muito, e ainda por cima a instituição da ação social da igreja é a Caritas, então
menospreza-se e até joga-se com a palavra caridade, né? E a caridadezinha, né? Aqui de algumas ideologias, né? que olham para a igreja, vocês só dão esmolas, mas até quase, como quem diz, até vos interessa que haja pobreza, porque assim vocês estão sempre a mostrar o vosso bem, estão sempre a dar esmolas, mas não é nada disso, e é o que o Sr. Conde estava a falar, não é? E o gesto do São Martinho, e a Débora agora também falava nisso, o partir a capa, e é Não, este o ir a gesto, cavalo o ir a cavalo e olhar, no e chão. depois o partir a capa, É. são gestos muito mais profundos do que só dar É. aquele agasalho daquele momento, Exato. que também é necessário dar. É que também é necessário dar. Eu, por acaso, já fiz voluntariado no Banco Alimentar contra a Fome e uma vez uma pessoa disse: desculpe lá, eu não vou contribuir, não concordo com nada disto, porque já devíamos ter uma sociedade. E eu ouvi e disse: tem toda a razão, eu concordo plenamente consigo. Devíamos já ter uma sociedade de tal modo estruturada e justa e solidária que não era preciso fazermos Não isto. era preciso fazer, sim. Mas neste momento há pessoas que precisam disto. Ponto. Há pessoas que precisam disto, porque ainda não atingimos essa Pedro, sociedade Pedro, ideal. eu gostava, em relação a isso Sim. aí, também dar uma opinião um bocadinho diferente. Exato. A dizer, era bom que a sociedade já tivesse atingido isso. Exato. Ok, eu não sei quantos anos, Pois, quantos milénios, nós sabemos que isto é quase uma utopia. Não é? é que não passa de utopia. Exato. É que não há hipótese de nós pensarmos numa sociedade humana em que o nível seja igual para todos. Exatamente. É que é verdadeiramente utopia a gente pensar nisso. Não há hipótese de ser. Nunca houve. Porquê? Há sempre uns que são mais que outros, uns que têm mais que outros, porque a natureza humana, desculpa eu repetir Claro. isto, a natureza humana naturalmente não é igualitária. Exatamente. Nunca foi. Nunca. Nós, quando dizemos Deus criou-nos a todos iguais, assim, iguais na dignidade, não iguais no ter, é que o problema levanta-se logo aí entre o que é o ser humano e o que o ser humano tem. Tem. E o ter faz logo a diferença Sim, dos que exatamente. têm e dos que não têm. Exatamente. A gente pode dizer assim, mas os bens deste mundo são de todos. Vêm, por exemplo, os comunistas e dizem, isto é tretas, teorias, A questão não é, passa disso. é que já se tentou levar essas ideologias à Não prática tentou e, nada. infelizmente... Quem tentou foi de treta, de conversa Exato. só, mais nada. Mas Não há hipótese. depois o que se vê é a realidade. A realidade não é essa. Não é essa. Infelizmente é verdade. Isso. A realidade não tem nada a ver com aquilo que são sonhos. Mas são sonhos utópicos. Claro. A utopia é isso. Agora, lá quando o fulano, o tal cavalheiro, que não Exatamente. quis dar porque achava que a sociedade devia Já fazer, pronto, quando diz devia fazer, já está a pôr-se no campo Claro. que não é o que é. Claro, exatamente. Isto é, já está num nível que não é o nível da realidade. A realidade é que é onde existe a verdade. E também é uma forma, essas respostas também são formas de justificativa. Né? De acalmar um pouco a consciência, não é? Acalmar. Passar ali a mãozinha na consciência. Não é justificativa, é desculpas. Exato. Desculpas, exato. É isso. Desculpa. É para se desculparem ou autodesculparem. O que eu penso que, embora a nossa sociedade não seja igualitária, e como o padre bem disse, nunca foi, se calhar nunca foi. será. Não, e nunca será. Sim. Uma coisa em comum que nós podemos todos ter, tendo muito ou tendo pouco, é essa consciência de que nós somos capazes de partilhar. Mas essa consciência, sim, eu espero que toda a gente tenha e que seja bastante igual. Exato. Mas a consciência está no desejo, no saber, no pensar e no querer. Agora, daí passar para a realidade é que a gente vê que é impossível, literalmente impossível. E porquê? Porque a sociedade, infelizmente, toda, não está assente no ser humano, na dignidade humana, está assente no ter, no possuir. E o ter e o possuir não definem as pessoas, definem níveis das sociedades, normalmente relacionadas com riquezas. E a palavra riqueza até está relacionada com uma coisa que às vezes pode ser muito má, que é a avareza. E a avareza, olha que eu recordo-me ter aprendido isto quando andava na catequese. A avareza era um dos chamados pecados capitais. Não é um pecado como pecado, é uma situação em que há vários pecados de avareza.
em que as pessoas, uns têm e não conseguem decidirem por si, baixarem-se e levando os outros para ficarmos a um determinado nível. É porque toda a gente quer estar num nível de cima. Exatamente. E o nível de cima, com o verbo ter ou possuir, não dignifica ninguém. Aliás, se nós quisermos agora aqui pensar um bocadinho, entre o ser e o ter, há muita gente que, relacionada com o verbo ser, o que nós somos de facto, é muito mais humano do que aqueles que têm. Porque o ter pode estragar a dignidade humana e a nossa igualdade como filhos de Deus. Eu acho que a gente pode dizer isto com toda a franqueza. Claro. Basta olhar para o mundo, Socorro. E olhando para o mundo, Basta ver a desigualdade de países, né? Porque não se compreende, ora, está, né? E é verdade, está, é incompreensível. 21 séculos depois do nascimento de Jesus, e é não é? mas Jesus, Mas quando pronto. nasceu, já o Mas mundo agora tinha quantos? estamos a contar quantos a milhões de partir anos? daí, não é? Pois, Estamos a contar a partir daí, mas é inconcebível como é que pode haver uma diferença tão grande no ter Claro, e como bem dizia agora, e como isso mata completamente por completo. milhões É. de seres. Não é? E agora, isto em relação ao nosso texto de hoje, isto só nos está a dizer que, como eu terminava, nós precisamos de mais capas de São Martinho. De muitas, de milhões de capas. Para quê? Para andarmos agasalhados? Não, para as partir a meio e poder dá-las a toda a gente que precisa, para que o frio não seja igual, não seja para uns e para outros não. Então, se é para frio, então é para todos. Mas quando é assim, como eu dizia no texto brincando, não temos capa, arranjamos um cachecol e a coisa resolve-se, pronto. Não, mas é verdade, é isso que tem em causa o verbo ter e o verbo ser aqui, e portanto, uma coisa que nós chamamos a partilha. Se houvesse verdadeira partilha do que se tem, relacionada com uma partilha, quando as pessoas já são alguma coisa mais do que o nível comum, porque nós encontramos muitas pessoas más, mas também encontramos muitas pessoas boas. Sim, sem dúvida. Se a gente conseguisse arranjar aqui assim o tal termo, como é que eu dizia no texto? Que Martinho, enquanto era Martinho, soldado romano, foi quando ele fez o tal gesto. Mas esse gesto, o Martinho multiplicou milhões de vezes durante a vida e deu muitas vezes. Não foi aquela capa, mas foram muitas outras capas de outra natureza. Ajudou quem precisava, promoveu as pessoas, fez das pessoas autênticos irmãos. Por isso é que ele dizia eu no texto, deixou de ser o Martinho ali da esquina para ser o São Martinho. A atitude de partilhar foi mesmo um reflexo do ser, o agir segue, ora, aí né? está, Segue aí o está. ser. E não foi um evento único, mas de certeza algo que ele tinha o hábito de fazer, né? Já fazia parte da sua vida. Eu recordo só o texto porque ele ajuda. Pois é aqui que está a diferença entre nós e São Martinho. Nós, com uma bonita capa aos ombros, não vemos ou não nos interessa ver o que se pode fazer com meia capa. Mas um santo vê logo. Então isto aqui também se calhar... A visão além do alcance, né? Não, mas é que está também a pedir-nos a nós, e nesta altura do Natal com mais razão, que sejamos gente para repartir, mesmo estragando coisas nossas, mas se é a favor de outros, fazer que outros sejam e tenham. Aqui o verbo ter também pode aparecer, porque estamos numa altura de Natal, não é? E não esperar ter muito. Se calhar não precisa esperar ter uma capa, basta ter Meia capa. meia capa. Meia capa. Agora, quando se fala nisto, lembro sempre daquela passagem do Evangelho da pobre viúva, né? Que Jesus estava a ver lá no Exato. templo a dar as esmolas e havia pessoas que davam grandes ofertas ao templo. E aquela pobre viúva deu 2 moedas. E Jesus 2 cêntimos. 2 cêntimos. disse aos discípulos, não é? Esta mulher deu muito mais que todos os outros. E porquê? Porque deu o que tinha, o que lhe fazia falta. Agora, Não é? vai lá ver. E isso agora aqui tem uma aplicação interessante. Porque quem dava muito é porque tinha muito. Claro. Quem deu pouco e deu tudo é porque era Estava a dar-se. rica de misericórdia. Era. Não tinha, mas era. Era. E aqui é a diferença entre o ter e o ser. Tal e qual São Martinho. É, Era. Tal e qual. O São Martinho era o homem que era, ainda antes de o ser, era santo. Exatamente. Muito bem. E porque, cá está, esta caridade vai contra os padrões do mundo. Não faz sentido agora, como diz aqui no texto,
Não faz sentido, então, ir rasgar a capa, não é? Então, o exemplo da tal viúva que deu as 2 moedas. Também não faz sentido, Não, né? mas quando Jesus chama os apóstolos, Uhum. dizia, venha, olha, ela deu mais que os outros. Eu imagino a cara deles. Pois. De certeza está maluco, olha, mais Exatamente, mais ele não sabe fazer Não conta. sabe fazer conta. Então, com 2 cêntimos deu mais que Deu os mais. outros que davam ali aos 10 e aos 20 euros. Não era euros na altura, porque a moeda era outra. Claro. Eram os ciclos, ou eram as dracmas, ou eram os denários. Fosse o que fosse. Mas os outros davam muito. E aquela deu pouquinho em quantidade. Mas Jesus disse, deu mais que os outros. Porque eles deram do que sobrava e ela deu tudo o que tinha. Isto é, trata-se de um dar, que não é dar coisas da bolsa, é dar coisas do É o coração. coração. E é isto que está em causa aqui. Por isso é que nós falamos na capa de São Martinho, para explicar com essa simbologia toda a capacidade de estarmos ao serviço uns dos outros. Porque isto de ser pobre não significa ser ganancioso. Não pode ser, não. Muito menos ser gastador. E nós estamos a viver uns tempos, olha que isto agora do século XXI está mesmo a jeitinho falar nesta capa de São Martinho. Nós estamos a viver uns tempos com uma sociedade demasiado gastadora. Consumista, Materialista. materialista. Pronto, digam essas palavras em voz alta. Digam. É? Consumista, Consumista. materialista. E é isso que está em causa quando nós podemos e devemos ser o inverso disso. Mas podemos ser e devemos ser. Somos nós aqui a dizê-lo. Mas olhando aqui à nossa volta para o mundo, essas coisas não aparecem, infelizmente. Porque cada um está a olhar demasiado para o seu umbigo. Isto é, há demasiado egoísmo e pouco altruísmo. Estas 2 palavras também se conjugam em posição inversa. O altruísmo obriga-me a olhar para o outro, alterum, o outro. O egoísmo põe-me voltado é para o ego, para mim. Sempre. Ora, não, mas o que é verdade é que as pessoas todas querem, cada um pensa para si. Tenho a vida resolvida, os outros que façam o mesmo. Tratem de si. E esta ideia que se criou e se desenvolveu muito, pode ser o contrário da capa de São Martinho, aqui do nosso texto de hoje. E volto a dizer, neste ambiente de Natal em que estamos, ai, que era tão bonito que a capa de São Martinho fosse para nós a simbologia total do que é abertura ao próximo, para que não houvesse ninguém à nossa volta que não olhasse para nós e dissesse, eu tenho aqui sempre um ombro amigo, tenho aqui sempre um sorriso, tenho aqui sempre uma palavra e tenho aqui sempre uma ajuda, mesmo material, porque preciso dela. E com esse olhar mais profundo, até nem banalizaríamos tanto uma data como o Natal, já que foi Exatamente. feito, Sim, sim. não é? Em que tudo é isso, Mas é isso do posse e Natal, consumo. havemos falar isso do Natal num outro tema, se calhar próximo até, falar um bocadinho mais sobre isso. Agora estamos mais na questão desta partilha genérica, não é? Pois, o Papa até no dia de São Martinho em Roma desafiou os jovens, né, a deixarem uma vida superficial, a lutarem contra isso, contra essa superficialidade toda, olhando para o testemunho de São Martinho. Mas pois. A nossa vida é feita de escolhas e uma vida feita de escolhas banais é uma vida banal, né? Sim, sim. Ele ainda usava isso, chamando a atenção dos jovens para aprenderem com São Martinho a dar sentido profundo à vida. Né? E o que a gente vê por aí são vidas sem sentido. Nós corremos esse risco, Superficiais, não é? cair na superficialidade Muita superficialidade. e não dar sentido profundo à vida. Filmar só o gesto para que ele tenha muitos likes e muitos Também. gostos, não é? Ter gestos, mas só para serem Essa filmados. tendência, Né? Há um pouco essa tendência. Até noutro reflexo já temos falado também da questão da caridade. Eu acho curioso que, em termos da gestão e nas empresas, também se criou muito esta questão da consciência social, da responsabilidade social. Né? E consciência e que é importante as empresas. E eu não estou a criticar, e acho que ainda bem que isso também entra num mundo tão pragmático como é o mundo da economia e do deve e do haver. E nós sabemos que, se falamos com um empresário, ele diz: a minha empresa, obviamente, queria para dar lucro. E ele diz, e bem, porque depois o lucro, posso ter empregados e posso também permitir que eles tenham uma vida. E tudo mais. Isso, não estou a criticar isso, e isso vivido com ética e até com o princípio da capa de São Martinho,
um empresário que tenha uma empresa e que viva com este princípio de não é só ter lucro, porque esse é o objetivo da empresa, do negócio, mas depois esse lucro seja para melhorar não só a sua vida e dos seus próximos, mas melhorar também a vida dos colaboradores e contribuir para o bem comum, sem dúvida, né? Aí não estamos contra isso. O problema e a Débora fala no Papa, e ele também nesta área da economia empresarial tem chamado a atenção para isto. Atenção à economia que mata, né? E infelizmente é a economia mais comum, que é só ver o lucro, a avareza, né? A economia guiada pela avareza é isto. O empresário ganha, enriquece para ter muitas coisas e os seus empregados pagam-lhe o mínimo possível e que está na lei. E pronto, estamos aqui a ver a diferença, né? Portanto, esta capa de São Martinho pode ser vivida em todos os ambientes e era tão bom, como diz o Sr. Cónigo, fosse vivida em todos os ambientes. Que fosse vivida. Exatamente. Que fosse. Mas agora chamaste a Sim. atenção para um pormenor que é muito real. As empresas, claro, como empresas, têm várias finalidades. Exatamente. Uma delas é o lucro. Lógico que será. Ninguém cria uma empresa para ter prejuízo para si. Claro. Mas outra delas é arranjar empregos. Exatamente. Isto é, fazer que os empregados tenham uma vida digna. Pronto. Por isso é que a coisa vale. Agora, nós pomos assim a olhar, de vez em quando vêm umas notícias nos jornais e não só, que dizem o banco tal teve não sei quantos milhões de lucros. Não é que os funcionários do banco passem fome. Não. Mas depois perguntamos, e estes lucros todos? Foram feitos à custa de quê? À custa de quê e de quem? De quem? E porquê é que muito deste dinheiro, que ao fim e ao cabo é da empresa ou das empresas, que são um misto de públicas e privadas, porque é que isto não é depois aplicado com fins da promoção humana das pessoas? Exatamente. Era interessante pensar-se nisto também. Era. Porque senão continuamos na mesma a dizer aquela empresa, puxou, é verdade, trabalhou muito e fez. Mas os bancos não trabalham assim tanto para isso. É mais a partir do que, entre aspas, roubam, não é roubar, atenção, mas pronto, eu digo o verbo, do que roubam aos clientes, dos impostos Os que juros. eles têm, os juros, não sei quê. Exatamente. Era mas aí quando a gente, por exemplo, vai a um banco e sabe perfeitamente que na sua conta aquilo está sempre a baixar, porque há o imposto disto, o imposto daquilo. Manutenção. E a gente diz assim, mas que manutenção é que eles fizeram? Até roubaram foi dinheiro, não ficou lá. Então que manutenção é esta? Nós ficamos a pensar que se porventura houver algo a fazer e eles tiveram trabalho, muito bem. Mas não tiveram nada. Chega-se ao fim do mês ou ao fim de 2 ou 3 meses e é X, pronto, alguns tantos euros. A menos que a gente tem. Por isso é que eu dizia, por um lado ainda bem que vai haver também esta consciência social e este vocábulo da responsabilidade social no mundo empresarial. Eu só estava aqui a apontar quando isso só fica só pela imagem, só para fazer uns anúncios nos meios de comunicação e mostrar uma capa. Nós também ajudamos, temos esta preocupação. Mas e conhecendo também um pouco, sei que depois há muitas práticas, né? E de facto algumas é só para a capa, mas outras, felizmente, né? E como o Sr. Conde também dizia, nas pessoas, felizmente depois também há empresas e até bancos, mais do que este sentido de responsabilidade social, procuram ter esta prática de partilhar e de contribuir para o bem comum. Não vou fazer publicidade, mas cara, as pessoas vão vendo e quem anda no terreno vai percebendo, né? Algumas dessas ações e quando não é só a mera publicidade, mas também é algo mais, né? Ainda voltando ao texto, não sei se a Débora queria sublinhar mais alguma coisa. Eu sublinhava aqui. É a primeira vez que ela está connosco, mas está a ouvir. Exatamente. Mas ela vai começar a falar mais. Sim. Tem que ser. Não, mas era
falámos assim em instituições e tal, mas voltando, o Sr. Conde já passou aqui, mas eu voltava a chamar. Para quem nos ouve, para quem está em casa, para quem pensa, mas eu sou uma pessoa que já não tenho muita saúde e não consigo ir fazer muitas obras de caridade, né? O que é que eu posso fazer, né? E como diz aqui na parte final do texto, há muita coisa que se pode fazer. Quantas vezes passamos ao lado e ignoramos por conveniência alguém que precisa da nossa atenção, do nosso apoio, da nossa presença, mesmo que sejam só por alguns momentos. E hoje em dia, se a pandemia teve muitas coisas más, teve uma coisa boa. Que ensinou-nos a todos que Nos sensibilizar por isso. podemos estar próximos de outras maneiras, né? E os meios digitais são uma ferramenta que pode-se usar muito para isso. E na pandemia fizeram-se várias ações nesse sentido. Há um telefone, embora o telefone agora já é digital, mas deixou sem ser digital, mas há um telefone, portanto, há um telefonema, não é? Há uma próxima, pode-se estar próximo assim, a pessoa não pode sair de casa pela saúde, mas pode pegar no telefone, pode falar com alguém, pode, né? Estar próximo. Com as redes sociais também pode-se fazer presente de mil e uma maneiras. O que eu sinto é que, de facto, no fim do texto dizia: possa o exemplo do santo ajudar-nos a ser mais vigilantes e atentos aos mendigos. E os mendigos do nosso tempo é sobretudo de Do atenção, da presença, de escuta, de de um telefonema. E são coisas pequenas. Mas né? não é de um telefonema só. Tá, mas está tudo bem, não. Um telefonema que deixa a pessoa desabafar. São coisas pequenas e que fazem a diferença. E pode fazer toda a podem diferença. fazer total diferença na vida de uma pessoa. Como o padre bem disse, podem ser determinantes até num momento extremo. A pessoa estava ali a querer tirar a própria vida e por conta de uma palavra, de um gesto, repensou, colocou o pensamento em ordem e percebeu que não era o caminho, não é o caminho. E é fazer do ordinário o extraordinário, né? São as pequeninas coisas. Olhar para o gesto de São Martinho, uma capa. Claro. Que diferença é que isso faz, né? E ainda por cima, meia capa é um cascol. Meia capa é um cachecol. Mas são coisas pequenas que fazem a diferença. E a pessoa pode pensar, agora vou estar a chatear a pessoa, se calhar a pessoa nem quer... E acho que hoje em dia estamos muito assim, estamos muito no nosso cantinho. E que se calhar também nós tiramos o olhar do valor das pequenas coisas. Também. Estamos muito presos às coisas grandiosas, às glamourosas. Né? Falavas agora das redes sociais. Exatamente. Tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo. Deturpa um bocadinho a nossa maneira de ver a imagem e tudo mais. E olhar para as coisas simples, para as coisas pequenas, valorizar essas coisas e perceber que um olhar, uma palavra, um gesto já faz muito na vida de alguém que está precisando. Uma mensagem para o WhatsApp. Exatamente. Pode fazer toda a diferença, não é? E sabem que isso é atualizando a capa de São Martinho. Atualizando a capa de São Martinho. E neste tempo de Natal, se calhar, em vez de nos preocuparmos ir comprar uma grande prenda ou uns chocolates muito caros, também pode ser um gesto. Não estou a criticar, pode ser um gesto também, né? Também pode ser um miminho, né? Como é óbvio. Porque cá está, depende, não é pelo valor material em si, do presente, mas é pelo gesto em si. O gesto, né? o significado. Isso, e quem nos ouve, não, mas eu gosto de comprar aquela caixa de bombons, sei que a pessoa gosta, e isso é o pretexto para ir visitá-la. E passámos uma tarde a beber um chá. Um bom exemplo é aquela prendinha que a gente recebe dos nossos filhos quando eles fazem lá um desenho na escola. Exato. Que ele é tão simples, mas enche o coração. Eu tenho até uma pintura do Estevão que ele fez há uns 2 anos, está lá na parede do quarto. Estevão é o filho. É o meu filho. Só para saberem vocês. Mas é isso. Não é? Porque é o que eles são, está ali. Naquele gesto. Exatamente. Ou quando é o dia do pai e da mãe, que eles fazem uma pequena lembrança, mas mais do que o cartãozinho é verdade. Com a pintura até um bocadinho borrada, não é isso que importa, não é a qualidade estética da oferta, mas é toda a vida que ali está entregue e partilhada, não é? Sr. Cono, queria... Eu não sei se ainda vamos demorar muito tempo ou não. Sim, mais uns 5 minutinhos. Não, eu gostava só de chamar a atenção para uma coisa que foi dita, mas eu quero repeti-la. Porque eu, como ligado à religião, se calhar de uma maneira mais profunda que vocês, eu tenho que pegar por esse lado.
E por esse lado, a religião que eu sigo chama-se cristianismo. É a religião cristã. A origem é Jesus Cristo. E ele deu o exemplo absoluto do que é o amor verdadeiro. E ele não deu coisas. Ele deu-se a si Exatamente. próprio. Inteiro. É, vocês entendem isto. E ele, ao dar-se, ele deu o que sabia. O Que que era. podia. E o que era. Pronto. Olha, deu saúde aos que precisavam, bom, tudo. Até os coxos punham-os a andar, os cegos punham-os a ver e tal. Bom, mas isso era ele. Bom. E quando ensinou os apóstolos que o essencial da religião que ele iniciava não era muitas preces, olha que eu estou a dizer isto, eu não quero enganar ninguém, hein? Mas não era muitas preces, muitas rezas, mas era sobretudo muitas atitudes. E sobretudo atitudes de amor. Quando ele dizia: o que vos mando é que vos ameis uns aos outros, então ele estava a ensinar que as pessoas deviam ter sempre muitas capas de São Martinho na vida, cada um. Não como capa física, mas como esta vontade própria, porque Jesus Cristo quis instituir uma religião que é cristã, que é a minha, que é a vossa, que é a vossa, uma religião em que o importante se chama caridade. Mas não uma caridade de esmolinhas, porque a esmola a gente dá o que tem. E o que sobra. E aqui nós precisamos dar o que somos. Porque a gente se dá o que tem com esta cara de zangados que vamos tendo, ou de superioridade e de soberba, isto não significa nem caridade, nem nada semelhante. Então, olhem, eu dizia aqui assim: não foi só como uma virtude cujos contornos se conhecem que Jesus Cristo instituiu uma nova religião, que é a nossa. Foi como exigência de vida. A palavra exigência é forte, mas se nós a não temos, vamos exigi-la a quem? Só para vocês perceberem que eu também às vezes leio coisas de outros e de outras religiões. Por exemplo, os muçulmanos têm 5 mandamentos. Um deles é a caridade. É a caridade. Só que eles interpretam-no de uma maneira que não é a nossa. A nossa é dar, vamos supor, com os olhos fechados, e dar com uma mão e com a outra. Dar é dar, não é estar à espera de troco. Por acaso, os muçulmanos fazem isto, e sobretudo naquela altura em que eles têm aquele mês do Ramadão. Eles têm uma coisa muito boa, é que dão mesmo de caridade dinheiro do que ganham. Mas curiosidade, daquilo que eu li, eu não estou a inventar, hein? Daquilo que eu li, eles dão aos familiares. Então eu ser amigo dos meus amigos, isso é muito bom. Claro. Mas eu tenho que ser mais do que isso. Eu tenho que ultrapassar esta fase de ajudar só quem me ajuda. Não, eu tenho que ter capa para os muitos mendigos que andam a pé. Exatamente. Enquanto eu ando a cavalo, este cavalo agora entendam o que eu quero dizer. Sim. Enquanto eu tenho capacidade de ser mais, o ser, porque percebi que a minha vida só tem sentido se for baseada na caridade e na dignidade e nos valores e nas virtudes e nos mandamentos e em tudo aquilo que a fé cristã me põe ao de cima em relação a outros. Então, se eu entendo assim, eu vou chamar a isto a capa de São Martinho. Eu preciso de muitas capas destas para mostrar o que valho. Eu e vocês, atenção, não estou só a falar por mim. E essa exigência, Não é? Jesus foi bem exigente na sua palavra, porque ele até fala aos inimigos. Claro, é que só assim é que nós Ele conseguimos. deu tudo e Não é- pediu tudo. Não é só aos desconhecidos, Não, nem nos afeta, nem nos coisas, mas há aqueles só que até nos... assim é que nós conseguimos construir um mundo melhor. Que é uma frase tão bonita esta. Um mundo melhor. Por isso é que há bocado, quando se falava aí que o mundo criado por Deus é um mundo de igualdade, nós temos que perceber que a igualdade é no ser, não é no ter. Na dignidade de todos nós.
Aí é que está o problema. Mas nós somos tanto mais iguais quanto mais santos somos, porque a santidade é que nos iguala a todos. Exatamente. Certo? Foi bonito. Concordam comigo? Certíssimo. Pronto. Perfeitamente. E eu já não digo mais nada. Ponto final. Ficávamos aqui. Ah, é? Ainda Ótimo, ficávamos aqui ótimo. mais uma meia hora, se calhar. Fiquem à vontade, eu vou embora. Não, mas acho que é viver este desafio e, como bem dizia o Sr. Cone, né, nestas vésperas de quase Natal, né, e neste tempo em que o marketing e todas as compras e as prendas e o materialismo e o consumismo e todos os ismos, né, que já falámos aqui muitas vezes no Reflexos, tudo o que acaba em ismo, cuidado com ele, cuidado com os ismos, mas neste ambiente e neste bulício todo, se quer ajuda esta reflexão a pensarmos o que é mais importante, não é? E se quer, isto que há pouco estamos a dizer, com gestos simples, com a nossa presença, o nosso apoio, a nossa atenção, um sorriso, uma palavra amiga, um conselho, um gesto de aproximação, de entendimento, uma aceitação do outro, não é? Possamos... eu fiquei feliz porque logo no início que esta máquina comercial do Natal começou, surgiu um anúncio, não vou aqui fazer publicidade, mas que eu a primeira vez que o vi foi até sem som. E só vi assim alguns gestos. Mas percebi que houve ali alguém que quis transmitir uma mensagem que se aproxima da capa de São Martinho, que é o anúncio, certamente já viram, de alguém que vai àquele supermercado todos os dias comprar a sua refeição, mas todos os dias vai pedindo menos quantidade, porque tem dificuldades económicas, certamente, não é? E depois é a época de Natal e a empregada que sempre o servia escreve uma morada. E ele, quando chega à casa, depois vê a morada, e era vésperas de Natal, e nessa véspera de Natal vai à casa vai a essa morada, que era a morada da empregada, né? E partilharam todos. E a mensagem é, quando damos, né? É uma coisa assim, né? Quando damos, ganhamos mais, né? Não está muito longe, não está muito longe da capa de São Martinho. Eu não sei se vamos acabar. Sim, para terminar. Não, só mesmo para terminar, é só isto. Martinho é nome de gente. Pronto. Mas é diferente ser Martinho e ser São Martinho. Exatamente. Nós somos todos Martinhos hoje, mas precisamos todos de ser São Martinho. Percebam a diferença que está aqui por causa da palavra relacionada com a santidade. E a santidade é, de facto, o nível supremo em que todos nós devemos viver partilhando e sendo caritativos. E acho que esta mensagem é ótima para esta altura do Natal. É mesmo. Não é? É sim, senhor. Débora, Sr. Conde, quem nos vê e ouve, muito obrigado por este reflexo. Espero que tenha sido útil e até ao próximo reflexo, se Deus quiser.